Aí, gente, eu vou só pedir para vocês desligarem os microfones, Boa. só para não dar eco, essas coisas. Ah, já começou? Tá, então vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Lara, eu sou do CAEL. Também sou parte da Juventude Faísca, que, junto com alguns estudantes independentes do nosso curso, da Letras, constrói a gestão Pulso Latino, que é a atual gestão do nosso centro acadêmico, assim como também constrói o Centro Acadêmico Paulo Freire, que é o CAPPF, que está na Faculdade de Educação, e que hoje a gente tem aqui a Giovana, como parte do CAPPF, para falar, junto com a Raquel, sobre licenciatura. E também temos aqui a nossa querida professora Vanessa Monte, para também falar mais sobre a licenciatura nesse último dia da Semana das Habilitações. Então, antes de passar a palavra para as nossas convidadas falarem mais sobre o tema da licenciatura, que eu imagino que tenham muitas dúvidas, eu queria também falar algumas coisas nessa mesa de encerramento, enquanto a gestão do CAEL, né, que promoveu essa Semana das Habilitações, sobre alguns temas que acho que são bem fortes, bem candentes para todos os estudantes da Letras, que é a questão do ranqueamento, que os calouros estão aí, vão passar agora em breve, e também a questão da falta de professores, que é um tema que com certeza todos os veteranos, não sei quantos veteranos estão assistindo a gente, mas todos os veteranos sabem bem que é um problema mais histórico do nosso curso. Que justamente, né, nosso curso, ele já há muitos anos sofre com a falta de contratação de professores. Eu entrei já faz algum tempo, me formo aí nesse ano, e durante todos os anos da minha graduação fui passando por esse problema de falta de professor, com habilitação correndo risco de fechar, como inclusive a gente viu ao longo da apresentação das habilitações nesses últimos dias, né? Que professores, veteranos contando sobre alguns desses riscos. E não só as matérias das habilitações sofrem com a falta de professor, mas também matérias obrigatórias do próprio português e até do ciclo básico também vem sofrendo com uma crescente falta de professor. E é isso, eu não sei quantos veteranos estão assistindo a gente, mas com certeza os veteranos que estão se lembram de quando a direção da faculdade tentou juntar turmas do matutino e do noturno em algumas disciplinas obrigatórias, deu todo um problema com literatura brasileira, com a LB, né? Quando restringe escolha de professor para poder organizar como quiser a quantidade enorme de estudantes interessados numa disciplina e as poucas turmas disponíveis. E, enfim, essa é uma situação, como eu falei, mais histórica do curso, mas agora, nesse ano, é ainda mais complicado, né? A gente está com o ensino remoto, ai meu Deus, a gente está agora com o ensino remoto, e acho que essa questão pode não parecer tão notável, já que é à distância, já que é virtual, mas inclusive porque a própria imposição de assistir alguns professores, né? Alguns estudantes estão colocando como passam por uma situação de imposição de ter que assistir a aula sincronamente num único horário, que não seria, inclusive, o seu horário regular, e isso também faz parte, né, da situação de falta de professor, de sobrecarga de trabalho para os professores que estão ministrando aula, né? E mais fora do ensino remoto, a gente sabe também como a própria questão da falta de professor se vincula bastante ao tema da questão da estrutura do prédio, né? Então, logo antes da pandemia começar, a gestão Pulso Latino começou esse ano, né, em 2020. E aí nós do CAEL fizemos uma pesquisa com os estudantes e a esmagadora maioria disse que os temas de falta de professor e das salas lotadas são os temas que mais incomodam os estudantes. E, inclusive, um pouco antes da pandemia, a gente também fez uns posts que mostravam as salas de aula, com estudante assistindo às aulas, sentados no chão, do corredor da Letras, fora da sala. E isso a gente na dita Universidade de Excelência, né? Mas que realmente é um curso que acaba sendo precarizado, sucateado já há alguns anos. Então, ainda que essa situação da própria estrutura do prédio não seja tão notável agora com o ensino remoto,
tem relação com o ensino remoto, e é também por isso que a nossa gestão, desde o começo, se colocou bastante frontalmente contra qualquer tentativa autoritária de imposição de um ensino remoto, que na verdade a gente viu que foi o que aconteceu desde o início da pandemia, que não houve uma consulta aos estudantes e aos professores, que a direção e a reitoria da USP impuseram esse ensino remoto precário, que não levou em consideração as inúmeras dificuldades materiais e psicológicas, tanto dos estudantes como dos docentes, principalmente no primeiro semestre, mas que seguiu aí também agora no segundo semestre. E a gente até vê, né, que com o ensino remoto, muitos estudantes trancaram várias disciplinas, trancaram o próprio curso, e isso tem totalmente relação com a questão da falta de professores, porque como que vai ficar quando a gente voltar presencialmente e esses alunos voltarem e forem fazer essas matérias? Vai ter mais turma lotada, e aí o tema da falta de professor volta para o centro. E aí, para completar, em junho desse ano, de 2020, a reitoria ela lançou uma portaria que proíbe a contratação de docentes por concurso público até o final do próximo ano, em 2021. E se baseando numa lei complementar do governo federal, né, do Bolsonaro, que controla os gastos em meio à pandemia, é uma lei complementar que garante o pagamento da dívida pública, mesmo precisando, né, de investimento na área da saúde, e justifica a falta de contratação, a falta de investimento em outras áreas, tipo educação, então proibindo contratação de professor por concurso público, por exemplo, para dizer que precisa desse dinheiro para investir em saúde, quando é isso, garante o pagamento da dívida pública. E o fato é que essa portaria da reitoria, que se baseia nessa lei complementar do governo federal, na verdade, só vai aumentar o número de professores com contrato indireto, com contrato temporário, que são professores que não são concursados, né? Então, em agosto desse ano, a gente do CAEL também fez uma live junto com o coletivo negro do nosso curso, o Cláudia Ferreira, para discutir o tema da precarização do trabalho dentro da universidade. E como isso se mostrava nas demissões que a reitoria anunciou naquele momento dos trabalhadores terceirizados, e também como a precarização do trabalho na USP acontece também com os crescentes contratos temporários de docente, né? E aí foi até a professora Paula, que é da área do espanhol, ela foi convidada, colocou toda a situação dos professores temporários. Mas, enfim, o que tudo isso tem a ver com a Semana das Habilitações, né? Colocar que, bom, com todo o nosso curso e toda a jornada de graduação de vocês aí que está por vir, tem bastante a ver o tema da falta de professores. Tem total a ver quando a gente fala sobre a questão do ranqueamento, que faz justamente com que os calouros passem por um segundo vestibular, né, um filtro que impede com que todos cursem a habilitação que primeiramente desejam. Porque, na verdade, se houvesse professor suficiente, todos os estudantes poderiam cursar as habilitações que desejassem, não teria um número restrito de vagas, não teria risco de fechar a habilitação porque um professor se aposentou, porque outro faleceu, porque uma professora está de licença, enfim, isso faz com que não tenha quem ministre a aula. E aí, gente, para terminar, mas também para a gente só não terminar essa abertura, todo mundo mal, triste, também contar um pouco uma coisa, porque em 2002, eu falei que eu estou me formando, mas eu não sou tão velha, tão veterana velha, isso foram os meus veteranos que me contaram, porque faz parte, né, da história do nosso curso, que em 2002 os estudantes da Letras viviam uma situação bastante parecida com falta de professor. E se organizando junto com os funcionários e os professores do nosso curso, fizeram todo um movimento, uma greve histórica que conquistou a contratação de mais de 100 professores naquele momento. Muitos deles, inclusive, são os que nos dão aula hoje em dia, assim. E eu conto isso porque pode parecer que a gente está num momento péssimo, de fato estamos, que está tudo errado, que não tem jeito, mas que na verdade tem jeito, sim. Vários exemplos da história do nosso próprio curso estão aí para mostrar isso, para servir de inspiração. E acho que, enfim, para terminar, né, como encerramento dessa Semana das Habilitações, em um ano atípico, desastroso, de governo Bolsonaro, de mais de 150 mil mortos pelo coronavírus, de ameaça de privatização do SUS, todo o sufoco de ontem, de aumento de depressão, de ansiedade entre a juventude, de ensino remoto nos prejudicando de inúmeras formas, de ranqueamento vindo pela frente aí nesse primeiro ano de graduação para os calouros.
Enfim, um ano nada fácil, acho que tem que terminar com esse sentido de inspiração, assim, de como, na verdade, esse universo de 5 mil estudantes da Letras, junto com os tantos professores e funcionários do nosso curso, pode exigir contratação, pode terminar com ranqueamento, pode modificar o nosso currículo, inclusive, e que para isso, na verdade, basta organização, e é justamente a serviço disso, nos colocando à disposição disso que a gente da gestão Postulatino tá na direção do CAEL. É por isso, inclusive, que na campanha do ano passado, no final do ano passado, para o CAEL, a gente tinha como uma proposta fazer um congresso dos estudantes da Letras nesse ano, que pudesse justamente discutir sobre tudo isso, sobre toda essa situação do nosso próprio curso, e que, enfim, a pandemia impediu de acontecer um congresso com qualidade, mas 2021 está chegando, espero que voltando aí presencialmente, e a gente pode construir tudo isso. E aí, para terminar mesmo, e passar a palavra para as nossas convidadas, a nossa chapa e a atual gestão do CAEL tem o nome de Pulso Latino porque justamente também se inspirou em todas as mobilizações da América Latina que explodiam no final do ano passado, em 2019, com a força da juventude que ocupou as ruas, dos trabalhadores que paralisaram os postos de trabalho nos países, com a força das bandeiras de grupos indígenas da Bolívia, do Chile, do Equador, não sei se todo mundo lembra, mas justamente não aceitando os ataques neoliberais dos governos desses países. E muita coisa mudou de lá para cá, mas hoje o Chile passa por um processo de escrever uma nova constituição, queimar a atual, que é a mesma desde a ditadura sangrenta do Pinochet, de maneira distorcida. As eleições na Bolívia, que foram agora em outubro, demonstram como a maioria da população não aceitou o governo imposto pelo golpe que aconteceu no final do ano passado. E é também essa inspiração que a gente quer fechar essa semana das habilitações, rumando aí para o final desse ano de 2020. Então, eu passo agora a palavra para a Vanessa falar um pouco sobre a licenciatura. Quando faltar uns 5 minutinhos, eu aviso. Aí depois as queridas estudantes Giovana e Raquel vão falar mais sobre a licenciatura também. O chat da transmissão, vocês podem ir mandando, eu não estou vendo agora, né? Mas tem toda aí uma equipe do Kael mandando para a gente os comentários, as perguntas, e aí, terminando as falas da professora e das alunas, a gente lê para depois considerações finais, respostas, e a gente poder fechar. Só antes de passar mesmo, lembrando que hoje é a mesa de encerramento, só que por um problema da professora Mona, do árabe, a apresentação da habilitação de árabe vai ser amanhã, às 18 horas. A gente vai divulgar pelas redes do CAEL, vai ser só o árabe, mas enfim, foi um imprevisto, era para ter sido na segunda-feira, mas aí a gente passou para amanhã, mas a mesa de encerramento, discutindo mais licenciatura, ranqueamento e tudo mais, é essa. Então, vou passar agora para a Vanessa. Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todas e todos estejam bem, na medida do possível. Eu queria começar agradecendo ao pessoal do CAEL e especificamente a Lara, que está aqui fazendo essa apresentação desta mesa de encerramento, pelo convite e também parabenizar pela organização da Semana das Habilitações, que já é um evento, podemos dizer, histórico no curso, mesmo nessas condições tão adversas, né? A gente sabe que existe uma ilusão de facilidade do digital, mas ela é, muitas vezes, uma ilusão que tenta nos empurrar a goela abaixo. Então, a gente sabe que existem vantagens, mas a gente sabe também das extremas desvantagens e de como isso tudo agudiza um processo de desigualdade social extremo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Então, é louvável a iniciativa do CAEL de manter a Semana das Habilitações, de fazer toda a organização, né, de se enfronhar aí pelas várias ferramentas possíveis para transmissão, pelas mídias sociais, já que a gente não tem um apoio institucional devido, né, que é o que deveria acontecer. Então, eu queria começar parabenizando e concordando também com a fala da Lara, que
porque em 2002 eu estava lá me formando, era o meu último ano na graduação. Então, eu acompanhei bem de perto essa greve e a situação toda do curso era muito, muito lamentável. E é terrível, por um lado, perceber que a gente chegou nisso de novo, né? Mas também o que mostra que as lutas são importantes, porque sem elas a gente não consegue a contratação de professores, né? A gente não consegue apontar as contradições de uma reitoria que preza pela internacionalização e deixa de contratar professores de línguas modernas. Então, como é que essas duas coisas se sustentam em paralelo? Né? Então, que ideia de políticas linguísticas tem a USP? A gente queria saber, porque se não é pela discussão com os professores que fazem parte do nosso curso e pelo estímulo a essas habilitações a serem sofisticadas, estruturadas e financiadas, né? Que tipo de internacionalização, por exemplo, se pretende? Então, essa é uma questão que fica. Bom, eu preparei uma apresentação curta, só para mostrar algumas coisas para vocês. Eu vou fazer aquela coisa terrível, que é compartilhar minha tela com vocês. Eu digo assim, coisa terrível, porque a gente estava comentando aqui antes de começar que eu acho que não existe nada mais triste para um professor do que não ver seus alunos, né? Então, dar aula olhando para uma apresentação que você mesmo fez é bem ruim. Então, por isso que eu nem chamo de aula, eu chamo de encontro. Então, eu preparei, gente, só para guiar um pouquinho, e daí depois a gente vai ter as falas da Raquel, da Gi, e aí a gente conversa e tiram as dúvidas. Bom, eu trouxe esse slide porque a última vez que eu encontrei, assim, todos vocês, ou boa parte de vocês, presencialmente, foi lá no auditório da História, prédio da História e Geografia, para apresentar o meu departamento, que era o DLCV, porque eu tinha, então, recém assumido esse cargo de coordenadora do curso de licenciatura. E aí eu trouxe essa imagem aí da Dori para lembrar vocês de que era preciso continuar na habilitação de português, que era preciso fazer a licenciatura, que era para vocês não desistirem. Mal sabia eu que logo depois vocês iam passar por tudo que vocês passaram, né, que com certeza os alunos que ingressaram agora foram os mais prejudicados, né, que ingressaram neste ano de 2020, porque não tiveram condições de estabelecer vínculos, nem vínculos entre si, né, com os colegas, nem vínculos com os professores, nem vínculos com o espaço, né, ou seja, a tão fundamental ideia de comunidade não pôde ser construída, né, então a gente não conseguiu fazer uma construção de comunidade, o que já é difícil no curso de letras, que é um curso muito fragmentário, mas, para mim, a ideia de comunidade é fundamental para o ensino. Tem um livro da Bell Hooks em que ela descreve muito bem essa questão da construção de uma comunidade como um ambiente saudável para o ensino acontecer. Então, a Dori aqui está para fazer esse gancho com a última vez que a gente se viu, mas também para dizer que vocês precisaram continuar a fazer muitas coisas, né? Ainda que não da melhor maneira possível. E aí, para falar disso, eu vou compartilhar com vocês um questionário que eu mandei para os meus alunos de ELP 1. Eu tive 87 respostas, né? Que dá mais ou menos 10% do número de ingressantes de 2020. É claro, é uma amostra, né? Mas eu acho que tem coisas aí para a gente verificar. Então, a pergunta era sobre o acesso à internet, né, o quanto as condições de acesso prejudicou ou não prejudicou o acompanhamento da disciplina. Aí a gente vê aí que 35%
não se sentiram prejudicados, e mais ou menos o mesmo número, 36, se sentiram pouco prejudicados. Mas 18% se sentiram razoavelmente prejudicados e 9% se sentiram muito prejudicados, né? Então, são números a se levar em consideração, porque como professores, se vocês já não deram aula alguma vez, vocês vão dar aula, os alunos têm que ter o mesmo acesso, né? Essa equidade de acesso, ela é fundamental, né? Então, a gente pode ler esse gráfico, a gente não se preocuparia com esse gráfico apenas se ele fosse todinho azul, né? Mas ele não é. Os dispositivos, né? Quanto você acha que os dispositivos eletrônicos prejudicaram o acompanhamento? Aqui, 48% nada, 30% pouco, e 13% razoavelmente, 8% muito, que é um cenário próximo aqui com o da pergunta anterior, né? Aqui, o ambiente é uma pergunta que mostra uma distribuição quase regular aqui, de como foi afetado, quanto foi prejudicado o acompanhamento da disciplina, né? Então, aqui a gente tem 30% consideram que o local destinado aos estudos prejudicou muito o acompanhamento da disciplina. Então, esse é um dado muito, muito importante, né, que a gente deveria ter antes, né, a gente não deveria ter sido obrigado de uma hora para outra a fazer uma transição sem um exame, sem um diagnóstico, sem etapas do trabalho científico que são tão caras à nossa vida dentro da universidade. Ou seja, a gente sabe fazer isso, né? Agora, a maneira como as coisas aconteceram não levaram isso em consideração, né? Então, esse número aqui, ele é muito impressionante e ele mostra o quão desigual, né, e injusto foi a maneira como as coisas aconteceram. Bom, depois de praticamente encerrado o primeiro semestre de ensino remoto, desculpa que cortou aqui, como você avalia a decisão da USP sobre manter o semestre letivo? Então, os alunos responderam isso lá no fim de agosto, quando a gente encerrou o primeiro semestre, né? Aí, 51,7% avaliaram a decisão da USP como positiva, mas não adequada, pois a USP não considerou o tempo e os recursos necessários ao planejamento da transição presencial remoto, que era exatamente disso que eu estava falando. 27,6% acharam que a decisão da USP foi negativa, pois deveria ter havido o cancelamento do semestre e o estímulo ao contato remoto entre docente e discentes com outros propósitos, exemplo, desenvolvimento de projetos e atividades relacionados à pandemia, sem a exigência do cumprimento do currículo, que deveria ser retomado apenas quando as condições permitissem a volta presencial. E 13,8% responderam negativa e inadequada. Deveria ter havido o cancelamento do semestre e a suspensão temporária do vínculo com a USP, até que fosse possível a retomada presencial das aulas, quando da melhoria das condições sanitárias. Então, não ouvir a comunidade significa tomar decisões autoritárias, né? Porque se houvesse uma consulta e um planejamento conjunto, a gente poderia ter dado conta de abarcar essas questões que são levantadas aqui pelos próprios alunos, né? Pelos calouros que agora vocês estão aí no segundo semestre, né? Bom, eu trouxe um pouquinho do projeto político-pedagógico do nosso curso, depois tem o link para o projeto, vocês podem ler inteirinho, eu acho importante ler, né? O projeto conta um pouquinho do surgimento do curso, né, que era organizado em 2 cursos, Letras Clássicas e Português, e Letras Estrangeiras, né, com as cadeiras, e a criação, né, a criação não, desculpem, as modificações que foram acontecendo. Então, 1939 é uma data importante, porque a faculdade se adapta a um padrão da Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, né, e aí se criam os cursos de letras clássicas, letras neolatinas e letras anglo-germânicas, que é até hoje a maneira como se divide, por exemplo, o curso de letras na UFRJ, né. E aqui esse padrão se mantém até 62, e depois de 62 tem uma outra mudança, tá? Vocês veem que no início tinha
língua e literatura francesa e língua e literatura italiana, como das modernas, né, além do grego e do latim. Aí, depois, criam-se novas cadeiras, e aí entram outras línguas aqui e outras áreas de estudo também, né. Então, fica aí uma memória, né. Aí tem uma questão das literaturas, a mudança do ensino nas literaturas, a introdução do estudo das literaturas africanas, as literaturas de expressão francesa nos antigos domínios coloniais, né, e nas outras literaturas estrangeiras, as mudanças que foram feitas, né. Esse projeto político-pedagógico data de alguns anos atrás, quando então o curso de letras tinha 75 anos, né. Então, narra essa introdução dele, faz esse apanhado histórico que vale a pena vocês darem uma olhada. As habilitações são divididas hoje, né, em 5 grupos. Então, o português, as letras estrangeiras modernas, as letras orientais, as letras clássicas e a linguística, né. Então, essa é a divisão que a gente tem. E aí, nas letras estrangeiras modernas, nas orientais e nas clássicas, a gente tem mais de uma habilitação, né, além do português e da linguística, que constituem cada uma habilitação. Nas habilitações simples, são necessários 178 créditos, em português são 177, é um crédito de diferença, e na habilitação simples, a duração ideal do curso é de 8 semestres. Na habilitação dupla, são 185 créditos, e a duração ideal é de 10 semestres, né? Então, você pode fazer português e uma língua, e literatura estrangeira, ou em português e linguística. Se for português e linguística, aí essa duração ideal é de 8 semestres. Eu queria mostrar esse site, que é o site da graduação, especificamente voltado para a licenciatura. Eu acho importante que vocês acessem e que vocês leiam o Guia da Licenciatura. O Guia da Licenciatura é um documento que foi elaborado pela professora Rosângela Sarteschi, do DLCV, pela professora Fernanda Ortali, do DLM, e por dois monitores, né. É um documento de 2016 que tem uma explicação bem clara, organizada, que vocês devem acessar, assim, como documento guia sobre a licenciatura. A gente sabe que a USP, e aí eu não falo só da faculdade, mas da USP mesmo, tem um problema de organização da comunicação, né? Então, a comunicação fica muito fragmentária, às vezes vocês não sabem onde estão as coisas, nós, professores, também não. Falta um pouco de investimento nisso, né? Nessa clareza dos repositórios virtuais, onde todos podem obter as informações. Então, por isso que eu estou deixando aí, depois eu posso compartilhar essa apresentação com a Lara, e a Lara manda para vocês, enfim, deixa disponível. Mas aqui, gente, é importante ver, aqui tem um breve histórico, né, a gente conta, então, com professores contratados especificamente para atender o programa de formação de professores da USP em 2008. Então, em 2008, são os concursos que contratam os professores específicos para as disciplinas de interface entre conteúdos específicos e a licenciatura. Então, as disciplinas teóricas e as atividades de estágio. Então, é nesse momento que as disciplinas deixam de ser ministradas da licenciatura, né, somente na Faculdade de Educação e passam a ser ministradas também na Faculdade de Letras. Tá? Então, isso acontece não só para letras, mas para todos os outros cursos que têm licenciatura. Então, biologia, química, enfim. Aqui tem a distribuição da carga horária, né, como é que são divididas o mínimo de 2.800 horas, que é a regulamentação nacional, né, para a formação de professores, e as disciplinas da nossa faculdade, né, então aqui tem as disciplinas teóricas e as atividades de estágio. Então, é interessante vocês saberem que as disciplinas teóricas, né, vocês precisam cursar uma disciplina teórica, né, que é uma dessas daqui, e um semestre de atividade de estágio.
o importante, né, é que vocês cursem, que vocês escolham uma disciplina teórica aqui, dessas listadas, e façam no semestre seguinte as atividades de estágio relacionadas à disciplina que vocês escolheram aqui em cima, porque é quase como se fosse uma continuação, tanto é que a gente está com uma proposta na coordenação, né, do curso de licenciatura, eu estou discutindo com os professores que fazem parte da licenciatura, para a gente tornar a disciplina teórica um pré-requisito das atividades de estágio, porque, na verdade, são, né, então é só uma mudança curricular que a gente precisa fazer. Então, é importante também dizer que, para os alunos de dupla habilitação, então, se você escolheu, por exemplo, português e inglês, você não precisa fazer a disciplina teórica do português e do inglês. Você pode fazer a disciplina teórica só do português e as atividades de estágio do português, e não fazer a do inglês. Então, você não precisa cursar as duas, tá? Você precisa cursar apenas uma, e essa informação não fica muito clara em nenhum lugar. Então, é importante vocês saberem. Van, só para avisar que está terminando. Tá bom. Bom, aqui tem as outras disciplinas, tá? Que vocês cursam na Faculdade de Educação, e mais para baixo vocês vão encontrar um quadro geral das disciplinas da licenciatura, tá? Então, as disciplinas que vocês cursam na Faculdade de Educação estão aqui, com a Língua Brasileira de Sinais, que já era oferecida na modalidade EAD para os estudantes de letras, e as disciplinas que vocês cursam na FEFELESH, né? Então, aqui as disciplinas que vocês têm que escolher no primeiro semestre, para depois fazer a atividade de estágio relacionada à que você escolheu como disciplina teórica, tá? E aqui as metodologias. Então, esse guia de licenciatura eu recomendo muito, tem até uma sessão de FAQ no final, para vocês tirarem as dúvidas. Então, gente, aqui só tem um exemplo de um currículo, mostrando que, na verdade, quando vocês fazem uma habilitação única em português, por exemplo, vocês têm 3.360 horas de carga horária a serem cumpridas com esses créditos, né? Com as disciplinas aqui que vocês têm que fazer. Se vocês fazem, por exemplo, uma habilitação dupla, português e inglês, esse número sobe para 3.630, né? E se vocês fazem uma licenciatura, ele sobe ainda mais. Então, é só para lembrar que o curso de formação de professores exige, né, um mínimo de 2.800 horas. Então, a gente já vê aqui 800 horas a mais, né? Ou seja, a gente tem uma carga para quem faz habilitação dupla e opta pela licenciatura, que eu, claro, recomendo que todos façam, porque vocês têm direito, é uma carga horária grande, né? A gente tem várias discussões para reformular um pouco, porque, na verdade, é como se vocês acabassem fazendo 2 cursos em um, né? Quando vocês fazem habilitação dupla. Então, a gente tem feito diversas discussões no grupo da licenciatura sobre isso. Então, aqui eu deixo no final alguns links que são importantes para vocês acessarem, né? Nesse do Júpiter, por exemplo, vocês conseguem ver a grade curricular de todas as habilitações, tá? Então, fica aí o link para vocês. Agora eu vou parar de compartilhar minha tela, porque meu tempo já está acabando. Será que eu consegui? Parar de conseguir, né? Então tá. Então era isso, gente. Desejo uma boa escolha para vocês das habilitações, ainda que as condições que vocês tenham sejam ainda piores do que seriam, do que se fosse presencial, né? Porque vocês tiveram chance de circular pouquíssimo, né? Vocês circularam 2 semanas pelo prédio, e isso faz muita diferença, né? Conversar com outros colegas, ter essa oportunidade que só uma comunidade oferece. E a gente não teve essa chance, né? Vocês não tiveram essa chance de criar essa comunidade. Então, mais uma vez, elogio aí a iniciativa do CAEL de ter feito a Semana das Habilitações. Então, é isso. Boa noite. Obrigada, Van. Muito obrigada. Agora vamos ouvir
Já tem aí alguns comentários e perguntas, mas depois eu leio. Vamos ouvir a Raquel e a Gi. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Raquel, sou a primeira aluna, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência e compartilhar um pouquinho sobre a estrutura do curso também. Antes de começar, vou me apresentar um pouquinho a minha trajetória. Eu sou formada já no bacharelado e na licenciatura em letras, me formei na habilitação dupla de português e linguística. Quando eu cursava o bacharelado, eu era bastante atuante na área da linguística, fiz projeto de iniciação científica na área de aquisição da linguagem e fonologia, e quando eu abri a licenciatura, eu me apaixonei pelas disciplinas da Faculdade de Educação, e aí, aos poucos, eu fui migrando cada vez mais para o prédio da FEUSP, fazendo mais optativas lá, e tendo mais diálogo com as pessoas de lá. Ao fim da minha graduação, eu prestei vestibular de novo e ingressei na pedagogia, porque eu realmente me encantei bastante com a área, e hoje eu estou lá indo para o terceiro ano da Pedago. Então, é desse lugar que eu vou passar a minha experiência para vocês. Vou compartilhar minha tela agora. Acho que já foi. Deixo aqui o meu contato, porque eu sei que a licenciatura é uma coisa um pouco complicada, né? Surgem dúvidas, e ano passado eu também fiz a fala sobre a licenciatura na Semana das Habilitações, e aí muita gente entrou em contato depois para tirar dúvidas, então eu deixo aí os contatos. E vou falar rapidamente sobre a estrutura do curso. A professora Vanessa já falou sobre isso, mas eu vou retomar alguma coisa aqui. Então, em primeiro lugar, quando você abre a sua licenciatura, você precisa fazer uma escolha, não necessariamente nessa ordem, né? Assim como o nosso currículo no bacharelado, existe o semestre ideal e a indicação daquilo que é ideal, mas não necessariamente você precisa seguir a ordem que é indicada. Então, no bloco de disciplinas de introdução aos estudos da educação, vocês vão ter que escolher entre a introdução dos estudos da educação com enfoque filosófico, histórico ou sociológico. Você não faz as 3 disciplinas, você escolhe uma das 3, tá? Então, você vai decidir com base no que você quiser discutir, com base no argumento que você quiser, qual é o enfoque que você quer. Eu, particularmente, escolhi o enfoque filosófico e posso recomendar, porque foi incrível. Além disso, você tem outras disciplinas. Uma observação: essas disciplinas de introdução aos estudos da educação não têm estágio, são disciplinas teóricas, tá? As disciplinas de psicologia da educação, POEB didática, são disciplinas que têm estágio, são disciplinas do chamado bloco 3, segundo o projeto político-pedagógico das licenciaturas, que é um outro documento, não é o guia do aluno da licenciatura que a professora comentou com vocês, é um outro material, vou deixar disponível também. Dessas 3 disciplinas, a disciplina de POEB, ela tem um estágio administrativo, porque POEB é Políticas Organizacionais da Educação no Brasil. Então, é um estágio que você vai acompanhar a gestão, que você vai fazer leitura de projeto político-pedagógico da escola, vai fazer leitura de outros documentos, vai acompanhar a coordenação. Então, eu costumo dizer que POEB é um estágio mais flexível, porque como você não vai fazer observação de aula, você não necessariamente precisa estar na escola no horário que tem a aula do segmento que você precisa acompanhar. Então, por exemplo, se você vai fazer metodologia 2, que geralmente os professores indicam que o estágio seja feito no ensino médio, você precisa estar na escola num horário que tem aula de ensino médio. Geralmente as escolas não têm ensino médio à tarde, por exemplo. Então, se você só tem disponibilidade para estágio à tarde, fazer estágio em ensino médio complica um pouco a sua vida. No caso de POEB, você pode ir para a escola de manhã, à tarde, à noite, então é um estágio um pouco mais fácil de conciliar com a sua rotina de trabalho. Eu, por exemplo, quando abri a licenciatura, eu comecei com a disciplina de POEB justamente porque eu trabalhava e não conseguia fazer estágio conciliando com disciplinas de estágio de observação ou de regência, né? Vou passar um pouquinho mais rápido por conta do tempo, mas depois disso você vai ter as disciplinas de metodologia de ensino de língua portuguesa e metodologia de ensino da sua língua, insira aqui a sua habilitação.
Então, eu, no caso, fiz a metodologia de ensino de língua portuguesa 1 e 2 e metodologia de ensino de linguística 1 e 2. Para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre a licenciatura em linguística, depois entre em contato, porque existe um longo histórico com relação à discussão dessa licenciatura, que eu acompanhei, porque quando eu estava na Letras, eu fui representante discente do Departamento de Linguística por 3 anos consecutivos, então eu fiquei bem inserida nessa discussão sobre o que é a licenciatura em linguística, como a gente lida com essa licenciatura, como a gente faz estágio numa licenciatura em linguística. Existe toda uma discussão, meio que um trajeto histórico, assim, que quem tiver interesse, quem for para habilitação em linguística, a gente pode conversar mais depois. E aí tem Libras, que é uma disciplina à distância, que é obrigatória para todo mundo a partir de 2015, então vocês terão que se matricular nessa disciplina. Além disso, tem as disciplinas, como a professora Vanessa explicou, que são oferecidas no nosso prédio de origem, né, no prédio de letras. Dessas disciplinas, a disciplina de Linguística na Educação Básica, ela está cadastrada no Júpiter, mas ela não é oferecida, infelizmente. Além disso, tem as famosas ACCs, né, eu deixei aqui uma frase, vale a ACC? Então eu vou, que é uma frase que vocês vão falar muito na trajetória de vocês, a partir do momento que vocês abrirem a licenciatura, então, assim, as disciplinas de ACC, elas aparecem no Júpiter, mas vocês não precisam se matricular. Se você fizer iniciação científica ou estágio remunerado durante a sua graduação, você consegue eliminar todas as horas de ACC só com a sua pesquisa ou com o seu estágio. Foi o que eu fiz iniciação científica e consegui eliminar todas as horas de ACC só com a minha iniciação científica, não precisei ficar juntando filme com teatro, com isso e com aquilo, mas se você quiser também pode, inclusive Harry Potter também vale. Fica aí a sua escolha. E aí eu deixei aqui uma pergunta que é, quando abrir a licenciatura? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais vejo surgirem nos grupos, né? E deixei algumas questões para que você reflita, porque assim, na minha experiência, eu abri a licenciatura no 3º semestre e tive uma boa experiência, não me arrependo, faria de novo. A Gi, que vai falar com vocês depois de mim, eu não conversei com ela em detalhes com relação a isso, mas eu sei que ela não curtiu e não indica e ela vai dar os motivos dela. Mas eu acho que também tem uma questão de, a minha trajetória no 3º semestre da faculdade permitiu com que eu tivesse uma boa experiência no 3º semestre, abrindo a licenciatura no 3º semestre. Então, eu penso que isso é algo que cada um vai ter que refletir por si, né? Eu deixei aqui as perguntas. Você trabalha? Qual a sua carga horária de trabalho? Você tem disponibilidade para estágio? Você tem estrutura emocional para mais disciplinas na sua grade neste período? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo com relação a tempo? Para você é importante terminar a graduação o quanto antes? Ou tudo bem você terminar o bacharelado e depois passar um tempo concluindo a licenciatura? Eu acho que são coisas que cada um precisa levantar dentro de si. E aí, observando tudo isso que eu mostrei aqui nesses slides, já estou encaminhando para o final, olha o tanto de escolha que a gente precisa fazer, né? O tanto de disciplina, enfoque filosófico, enfoque histórico, as disciplinas de estágio, as disciplinas de observação, as disciplinas de regência, a carga horária de leitura, as disciplinas que a gente faz no prédio da Letras. E deixei esse slide que eu acho que é extremamente importante a gente, desde agora, começar a refletir que formação de professor e o próprio trabalho docente não é bênção, não é dom, não é vocação, não é fofo e não é missão. Quem dera se fosse, né? Se fosse, a gente não precisaria passar por tudo isso, né? Nasci com um dom para dar aulas, estou pronta, olha que maravilha. Não, é um processo, é uma profissionalização, e a gente precisa começar a encarar isso como uma profissionalização tanto quanto qualquer outra, né? Eu já vi algumas postagens no grupo da Letras, por exemplo, de pessoas falando assim, mas a licenciatura realmente é necessária para dar aula em escola? E algumas pessoas comentando assim embaixo, não, tem muita escola que aceita professor de ensino médio de educação básica sem licenciatura. Isso é de um desconhecimento e de um discurso tão perigoso que a gente precisa começar a entender que não. Por lei, legalmente, um professor de educação básica, seja do Fundi 1 até o ensino médio, precisa ter licenciatura. Se a escola admite um professor que não tem licenciatura para dar aula, a escola está fazendo errado. Então, é importante que a gente entenda que a licenciatura é uma conquista histórica da história da profissionalização docente, para professores de ensino básico. A gente precisa abraçar a licenciatura como uma conquista, não como uma coisa que está ali simplesmente para enfeitar o nosso currículo. Tudo bem que tem vários problemas, a Gi vai falar um pouquinho disso, tem vários problemas, tem várias
questões estruturais que a gente precisa mudar, mas eu acho que a licenciatura é uma conquista e a gente precisa abraçar essa profissionalização. Só para concluir, eu vou deixar o link para vocês do projeto político-pedagógico das licenciaturas. O projeto político-pedagógico é geralmente a primeira coisa que a gente lê quando a gente entra numa escola. No entanto, a gente não costuma ler o projeto político-pedagógico do nosso curso, e é um documento muito importante. No projeto político-pedagógico da licenciatura, diz que o princípio 3, a formação de professores deve ter na escola pública seu principal foco de interesse de estudo e investigação, acompanhamento, intervenção e melhoria da ação docente. Então, nossa, mas estágio na licenciatura da USP só pode ser em escola pública? Sim, e ainda bem que sim, né? Eu entendo que vários problemas podem surgir por conta de horário, por conta de, mas eu já trabalho numa escola privada, eu não posso fazer o estágio nessa escola, mas eu acho que faz parte da nossa formação a defesa de uma escola pública de qualidade, laica, para todos, né? Então, fazer parte e caminhar na nossa formação dentro da escola pública é algo de extrema importância e geralmente é seguido a ferro e fogo pelos professores, com raras exceções, né? E aí, para finalizar de verdade, eu deixei aqui essa frase. Sabe o seu senso comum sobre educação? Pega ele e joga fora, que foi o que aconteceu comigo. Essa história de que a escola pública não presta, tudo está errado, porque professor é dom. Então, a gente precisa pegar esse nosso senso comum e jogar ele fora. A gente precisa desconstruir essas ideias, e eu acho que a licenciatura, por mais que tenha todos os seus problemas, a falta de articulação com o curso de letras, tanta coisa que está errada, a gente precisa realmente abraçar e desconstruir essas ideias que a gente tem, que de fato não colaboram em nada para a educação. Não colabora em nada para a escola pública a gente ficar reproduzindo o discurso de que escola pública só tem problema, além de ser uma inverdade. Não colabora em nada para a educação a gente ficar, né, corroborando a ideia de que a educação é um dom e que a profissionalização docente, o professor não precisa ganhar dinheiro porque, enfim, ele faz isso por amor. Isso não contribui em nada, e se for para fazer esse tipo de discurso, é melhor não fazer, né, porque já tem muita gente fazendo. E aí, para ligar, é o meu último slide, para ligar com a fala da professora Vanessa e da Lara, com essa ideia de que, sim, na formação docente a gente encontra vários problemas, a licenciatura da USP é extremamente complicada, a gente tem vários problemas com relação à nossa formação, mas olha essa citação de Paulo Freire no livro Pedagogia da Autonomia. Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam. Então, como a Lara falou, como a professora Vanessa falou, existem obstáculos, a formação docente não é fácil, vocês vão encontrar diversos problemas durante a trajetória da licenciatura de vocês, no entanto, esses problemas não se eternizam, esses problemas podem ser modificados a partir da organização, da luta, do movimento. Então, eu convido vocês para abraçarem a licenciatura e também para que vocês atuem na mudança dessa licenciatura que tem, sim, seus problemas. E eu fico aqui à disposição para a gente conversar depois no momento das perguntas, se surgirem. Obrigada. Acho que eu parei o compartilhamento. Parou. Muito bom, Raquel. Obrigadão. Agora vamos lá com a Gi. Oi, gente. Meio diferente para mim, assim, eu tô acostumada com semana das habilitações ali antes ou depois, né, das aulas, então é muito triste não estar vendo a carinha dos calouros, né, não estar podendo ajudar mais profundamente. Eu sei que estava até comentando com uma galera, assim, que ano que vem, na verdade, a gente vai ter 2 turmas de calouros, né, porque os calouros desse ano não tiveram um contato tão profundo, né, enfim, com a estrutura física mesmo da faculdade, que é tão importante. Como a Lara falou, eu sou a Giovana, eu faço parte do KPPF, que é o centro acadêmico lá da Faculdade de Educação. Sou da licenciatura, né, estou aí nos meus finalmente da licenciatura em português e espanhol. Entrei na Letras já com o objetivo de ser professora. Na verdade, primeiro eu tomei a decisão de ser professora e depois eu fui ver professora do quê, afinal de contas, né? Mas sempre tive esse pezinho aí na educação. Deixar bastante claro, né? Aproveitar que, enfim, estou falando também enquanto
membra, né, da gestão do Centro Acadêmico da FEUSP, que esse espaço também é nosso, né? Centro Acadêmico da FEUSP é de toda a FEUSP, não é só da pedagogia, como a gente costuma achar. E isso inclui todas as licenciaturas e a participação, né, nos espaços, inclusive, políticos da Faculdade de Educação é extremamente importante, né? Então, também falo desse ponto para estimular a participação, né, dos futuros licenciandos aí nos espaços na FEUSP também, que é um espaço que, enfim, sou suspeita para falar, mas eu acho bastante maravilhoso, assim, né? Enfim, queria contar um pouco também da minha experiência, né, até um pouco, dialogando já um pouco com o que a Raquel tinha dito, sobre essa questão, né, de quando começar ou não começar a licenciatura. Eu já cheguei querendo fazer licenciatura, já cheguei um pouco preparada ali, né, para a questão da dupla habilitação. Eu acho que, na verdade, a gente foi parar para pensar, né, quem faz dupla habilitação e licenciatura está fazendo vários cursos ao mesmo tempo, né? Acho que a Vanessa ou a Raquel tinha dito de 2, mas eu arrisco dizer que é mais de 2, porque a gente está fazendo licenciatura e bacharelado em espanhol, depois licenciatura e bacharelado em português. Então, na verdade, é quase 4 cursos em um. E isso é muito difícil, né? Então, por isso mesmo que eu desrecomendo, né? Eu comecei também no terceiro semestre, licenciatura, e desrecomendo porque a minha realidade, assim, de trabalho, principalmente depois do quinto semestre, né, começou a conflituar bastante, e particularmente, né, também vou entrar um pouco nisso, de que do meu ponto de vista, eu acho que existe uma desvalorização, né, da formação de professores na USP, e também desse ponto de vista eu acho que eu encontrei problemas porque, para citar um exemplo, o enfoque, né, que a matéria de enfoque, né, sociológico, filosófico, ou histórico, que a Raquel tinha citado, eu ainda não fiz, né, acho que vai ser a minha última optativa da licenciatura. E eu não fiz não porque eu não quis fazer durante todos esses anos, mas porque eu nunca encontrei uma forma de conciliar a minha grade do bacharelado com a da licenciatura. E isso é um problema que eu sinto bastante recorrente, por isso também que eu não recomendo. Eu acho que é mais tranquilo, né? Isso, enfim, como a própria Raquel falou, são opiniões pessoais, mas eu acho bem mais tranquilo você iniciar a licenciatura ou já quase terminando o bacharelado, ou já bastante avançado, ou até mesmo depois de terminar, que também é uma possibilidade, que eu acho que tem mais tranquilidade, né? Vou citar uma questão, assim, né, que eu acho que também mostra a importância, né, da gente ocupar os espaços políticos da Faculdade de Educação, que, na verdade, é um problema que segue vigente para as demais licenciaturas, inclusive para letras, que é uma batalha que a gente teve em 2017, né, contra a reforma curricular que estava sendo proposta para o curso de pedagogia, para todas as licenciaturas, que pretendia, na verdade, eliminar várias disciplinas, né, de cunho mais teórico, mais reflexivo, mais crítico, né, e privilegiando enfim, disciplinas que seriam mais de revisão e que o impacto, principalmente para a pedagogia, seria muito grande. Naquele momento, né, o CAPPF, que naquele momento também era tinha uma gestão da Faísca, né, e de Independentes, a gente fez uma batalha, né, contra essa reforma curricular e, infelizmente, ela só foi superada no próprio curso de pedagogia, não nas demais licenciaturas. E eu acho que essa questão da reforma curricular se casa muito com isso que eu falei da falta de foco mesmo para a formação de professores, né, para o desprivilégio que eu vejo na formação de professores na USP, né, porque já era uma tentativa ali de tornar mais um curso não estritamente técnico, né, mas tender mais para esse lado, né, desprivilegiando a reflexão crítica,
que eu acho tão importante, né, para a formação de professores, assim. E aí eu penso, né, eu estava até conversando com a Raquel, se você vai ver a grade, né, de licenciatura, ela é enxuta, digamos assim, né? Tem um lado que é, bom, você já faz o bacharelado, né? Na verdade, você entra necessariamente no bacharelado, quando você tá na USP. E depois você tem a possibilidade de fazer ou não a licenciatura. E eu acho que isso também é um sintoma de como não se privilegia a formação de professores e principalmente se coloca conflitos, eu acho estranho, né? Isso eu tendo a achar que é mais um problema que eu acho que é mais latente na letras, por conta de como se organiza a nossa grade horária, né, do curso, mas é um problema que eu senti muito latente, de, tipo, literalmente eu estar meio que seguindo o semestre ideal no bacharelado e na licenciatura, e ao mesmo tempo não conseguir fazer as duas disciplinas, porque elas se conflituavam o tempo todo. Então, eu sinto um pouco essa questão, e aí essa questão do desprivilégio. Eu sinto também que é um problema mais recorrente, né, em cursos como a letras, como a pedagogia, e que é um problema que, enfim, os calouros vão enfrentar muito, infelizmente, é a questão da falta de professores. Na FEUSP, a gente começou o ano com falta de professores em Libras, para pedagogia, né, para o curso de pedagogia, e em MEX, que é a metodologia do ensino de ciências sociais. E assim, não é... Quer dizer, a gente já enfrentou a questão de falta de professores, mas chegar ao ponto de você não ter professores, a ponto de que possivelmente você nem abriria a turma, nem ofertaria a turma, porque não tinha um professor para dar essa disciplina, eu acho que é bastante latente de que, primeiro, existe uma questão que já foi citada aqui, que é da precarização da universidade, mas que ela aparece de uma forma muito preocupante nas licenciaturas, né? Então, eu acho que essa questão, né, eu fico pensando sobre a questão... Ih, acho que a Gi deu uma travada. Não é só para mim, né? Ah, tá. Não. Travou aqui também. Ih, acho que ela caiu até. Tudo certo, gente? Ah, voltou. Voltou? Ah, que bom. Ufa. É que eu não tô vendo a sua imagem, pelo menos, mas estou te escutando. Bom, vou seguir. Aí, só para ir fechando também, Gi. Ah, tá bom. Vou fechando. Enfim, então essa questão, né, de ser professores, né, eu acho que essa discussão que a Raquel trouxe é muito importante, de que desmistificar mesmo a formação de professores, porque não é uma questão de dom, mas eu acho que tomar a decisão de ser professor é uma decisão bastante política, até porque é uma profissão extremamente... Eu falei do desprivilégio que eu vejo na USP, mas também não é à toa, né, não é isolado, não é um caso isolado. Porque é uma profissão desprivilegiada de forma geral, atacada, né? A área da educação tem sido, tipo, um dos principais focos de ataque, inclusive, desse governo. Então, eu acho que tomar a decisão de ser professor é uma decisão política, e vendo todos os problemas que a gente enfrenta na licenciatura da USP, compartilho do espírito de todas as minhas companheiras aqui que me antecederam, de que, enfim, a gente precisa ter esse espírito de pensar que todos os problemas que a gente enfrenta, eles podem ser modificados, mas eles tipo, não tem outro caminho a não ser através do embate, através da luta, através dos debates, através da reflexão crítica que a gente está fazendo aqui. E aí, só para fechar mesmo, assim, está essa questão do ensino remoto, que eu acho que está sendo um baque muito, muito grande para a formação de professores. Os nossos estágios estão, assim, caóticos, eu não consigo definir como de outra palavra, né, porque ou a gente está tendo que acompanhar à distância, como você vai fazer um estágio de observação, até de regência à distância, ou até substituídos por outras atividades que não são propriamente ditas estágio, né, e eu acho que isso vai ter um impacto muito grande, né.
E para mim está tendo impacto não só a questão do estágio, mas a questão de conciliar também com o trabalho. Isso também é uma questão a se considerar para fazer a licenciatura. Infelizmente, é muito difícil conciliar o trabalho e a faculdade, assim. E aí, não sei, assim, a questão do ensino remoto, para mim, está sendo um baque também, porque eu sou muito refém da biblioteca, enfim, de ter um livro, de ter um texto escrito na minha frente. E até só para citar a questão da pesquisa da professora Vanessa, que eu achei bastante bacana, e rolou também lá na própria Faculdade de Educação, né, algumas pesquisas desse tipo, mas eu sempre fico com aquela preocupação, né? Teve esse índice nas respostas, que já é chocante, mas... E o índice das pessoas que não responderam justamente porque não tiveram acesso nem à pesquisa, né? Então, acho que, enfim, debater sobre essa questão do ensino remoto também é bastante importante, porque impacta totalmente a vida do professor, seja enquanto licenciando, enquanto se formando professor, ou realmente sendo professor, dando aula, tendo que dar aula para uma tela, né? Enfim, acho que já ultrapassei um pouco, então eu vou concluir com isso. Obrigada, gente. Obrigada por me chamarem para participar dessa semana. Obrigada a você, Gi. Obrigada, Raquel, também, Vanessa. Chegaram muitas perguntas, vários comentários elogiando as falas de vocês, defendendo a educação pública, e algumas perguntas, várias. Aí, eu tentei aqui meio rapidamente dar uma separada meio que sobre os assuntos, que foram essencialmente 3, assim. O primeiro é sobre a questão de abrir a licenciatura, que, na verdade, até tem um que eu ainda não entendi como faz para abrir a licenciatura. O que significa isso? É a matrícula na primeira disciplina da licenciatura que marca essa abertura? Podemos abrir a licenciatura da habilitação em um tempo diferente da licenciatura do português? A partir de que semestre podemos abrir as licenciaturas? E, bom, aí isso, né, como abrir a licenciatura. Existem matérias específicas do primeiro semestre da licenciatura? Elas são indicadas no Júpiter? E é possível cursar dupla habilitação mais licenciatura enquanto trabalha? Enfim, alguns temas aí sobre essa questão da abertura da licenciatura. Aí tem um outro tema que é mais sobre as disciplinas, que posso fazer todas as matérias de bacharelado primeiro e no final da graduação... Ah, não, isso daqui é sobre estágio. Fiquei errado. Bom, mas enfim, vou ler igual. Posso fazer todas as matérias de bacharelado primeiro e no final da graduação fazer os estágios? Aí tem uma pergunta que no futuro, preciso de uma terceira habilitação para dar aula de um terceiro idioma. Como adquirir essa terceira graduação? Tenho que entrar no vestibular novamente? E uma pergunta que quanto tempo dura a licenciatura aproximadamente? E, por fim, sobre os estágios, que são várias também. Posso escolher uma escola pública fora da cidade de São Paulo para cumprir o estágio? Na matéria de metodologia do ensino para habilitação de língua estrangeira, tem alguma ajuda da faculdade para encontrar esses locais para o estágio de cada língua? A maioria dos estágios estão direcionados ao ensino médio? E aí perguntam, um estágio na licenciatura tem período ideal, mas ele pode ser cumprido fora desse período? Ser cumprido antes do seu período ideal ou por último na licenciatura, por exemplo? Uma pergunta, o estágio na escola dura quanto tempo por dia e por semana, mais ou menos? E as últimas duas. Já sou licenciado pela USP em outra carreira. Preciso refazer as matérias do núcleo comum da Faculdade de Educação e suas respectivas horas de estágio, ou posso aproveitar esses créditos e horas de estágio? E aí, por fim, a última pergunta falando. No vídeo falando sobre a licenciatura, falaram que existe o estágio obrigatório de 100 horas. Como funciona? É fora do horário da aula? Os alunos que trabalham podem fazer algum trabalho de pesquisa no lugar ou é possível realizar depois de cumprir as matérias?
Acho que algumas das coisas até foram respondidas na exposição de vocês. Responder uma a uma demoraria bastante, porque foram várias perguntas. Acho que o próprio guia da licenciatura que a Van comentou, mostrou na exposição dela, responde. A gente até colocou nos comentários da transmissão e depois vai deixar na rede, na página do CAEL. Mas para responder um pouco aí sobre esse processo de abertura da licenciatura, quanto tempo dura e dos estágios. Aí a Van pode começar respondendo e aí já ir para as considerações finais e depois a Gi e a Raquel também terminam. Oi, gente, foram muitas perguntas, acho que eu não vou conseguir dar conta, assim, de responder todas na ordem, até porque eu acho que tem algumas que a Raquel e a Gi têm muito mais condições do que eu para responder. Mas, assim, sobre a questão de já querer uma terceira licenciatura, infelizmente, pela maneira como o curso é constituído hoje, você tem que prestar outro vestibular. E aí você declina da habilitação português, que provavelmente você já vai ter agora, né? E fica só com a habilitação e licenciatura em outra do seu interesse, né? Mas não dá para conseguir uma terceira habilitação sem prestar vestibular de novo. Então, isso é um entrave aí, burocrático do nosso curso. Sobre a questão das 100 horas, não dá para substituir as 100 horas de estágio das disciplinas, das atividades de estágio, por outras horas, de quaisquer que sejam. Então, as 100 horas mesmo de atividades de estágio têm que ser cumpridas de acordo com as disciplinas que vocês escolherem dentre aquelas que eu mostrei, né, que vocês têm nas várias habilitações, mesmo em português, tem as de literatura, e dentro da literatura as específicas. Aí vocês têm que cumprir essas atividades de estágio, essas horas, essas 100 horas da letras lá, né, nessa disciplina. Então, não dá para fazer não dá para juntar. Sobre abrir a licenciatura, é um termo que a gente usa bastante, né, abrir a licenciatura. Mas abrir a licenciatura, pelo que eu pesquisei, mas eu acho que a Raquel e a Gi falam melhor que eu disso, significa ir no Júpiter e clicar um botão ali que você vai fazer a licenciatura. A grande questão é que momento você vai fazer isso, porque tem aí dois percursos bem... duas avaliações bem distintas de percursos parecidos, né, porque tanto a Raquel quanto a Gi abriram no terceiro semestre, mas uma se arrepende, a outra não. Então, tem que responder aquelas perguntinhas que a Raquel bem colocou ali na apresentação dela, né, para que vocês cheguem ao momento ideal de abrir, né, ou mais próximo possível do ideal. Sobre os estágios serem feitos para o final, eu acho que os estágios na faculdade de educação, a Raquel vai falar com certeza disso, mas eles estão associados às disciplinas, né, então não tem muito como separar, falar assim, eu vou fazer as disciplinas, eu vou fazer os estágios depois, não tem essa possibilidade, porque as disciplinas da faculdade de educação, elas são práticas, né, então elas têm a ver com o estágio, faz parte da avaliação entregar um relatório de estágio, então não tem como desmembrar disciplina de estágio na FEUSP. Então as coisas, vocês, quando forem escolher abrir a habilitação e fazer as disciplinas de metodologia do ensino, por exemplo, vocês têm que ter em mente essas horas de estágio que estão associadas à carga horária da disciplina. Então não tem como desmembrar. Essa coisa do tempo de duração do curso é muito complicada, né, porque eu mostrei para vocês o que está lá no documento, né, são 8 semestres, 10 semestres, mas a gente sabe que aquilo não se realiza. Eu estava fazendo as contas agora, depois do que a Gi falou, na verdade eu até atualizei meu slide aqui, eu não vou mostrar para não tomar muito tempo de vocês, mas se a gente fosse considerar
um bacharelado e uma licenciatura com dupla habilitação em português e inglês, por exemplo, daria 5.490 horas, né? Então, o curso de formação de professores, como eu mostrei para você, exige um mínimo de 2.800. Então, em 5.490, a gente tem pelo menos o dobro, sendo que um desses cursos é só o bacharelado, né? Então, assim, tem muita necessidade da gente se debruçar e da gente debater essa estrutura curricular da licenciatura, porque ela é de fato massacrante, ela é massacrante. Vocês fazem 2 graduações, é isso que vocês fazem. Se for ver a rigor ali nos documentos, a quantidade de horas, é isso que vocês fazem. Mas a sensação que dá é justamente essa que a gente colocou, que são 4. Se a gente for ver outros cursos só de bacharelado, que não tem essa exigência de horas de estágio, essas coisas, podem até ser. Então, são coisas que a gente... Então, tem os semestres ideais, mas o que a gente vê são os alunos ficando muito mais tempo do que 10 semestres para fazer dupla habilitação, quando fazem licenciatura. Eu nunca vi ninguém que tenha se formado nesse prazo que fala lá, né? Então, mas daí também eu acho que a Raquel e a Gi podem falar melhor. Bom, gente, eu acho que das respostas, assim, das perguntas que eu lembrei, assim, na ordem, eu acho que é isso que eu tenho para dizer. Se tiver mais alguma coisa, vocês me relembrem aqui. Lara, pegando um pouco o gancho da professora, eu me dei ao luxo de abrir o Facebook aqui enquanto a gente apresenta, para que eu possa ler algumas perguntas, porque eu esqueci a maioria. Mas só reiterando uma coisa que a professora falou, porque eu acho que surgiram umas 3, 4 perguntas mais ou menos parecidas, que eu posso fazer primeiro a disciplina e aí mais para o fim eu faço o estágio? Como a professora falou, não, o estágio é como se fosse uma atividade dentro daquela disciplina. Então, por exemplo, imagina que você se matricula na disciplina de didática. Você tem um estágio de didática. O estágio é uma atividade dentro dessa disciplina, não tem como você desvincular. Quando a primeira aula, a professora vai explicar essa disciplina de didática, teremos um estágio, o estágio de didática funciona assim, 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 assim. Vocês precisam preencher essa ficha, ela vai mostrar uma ficha, o modelo que vocês precisam preencher. Toda vez que você vai até a escola, você precisa escrever nessa ficha o que você fez, pedir para que alguém assine, e no final da disciplina, você precisa entregar essa ficha para a professora, juntamente com um relatório. A maioria das disciplinas de estágio exige ou um relatório ou um diário de campo, e aí você entrega para que você tenha a nota daquela disciplina. Geralmente é assim. É muito difícil uma disciplina que tem estágio que tenha uma nota da disciplina que não é, pelo menos percentualmente, baseada no estágio. O seu estágio converte a nota daquela disciplina. Então, é impossível você fazer a disciplina e não fazer o estágio junto. É justamente por isso que eu coloquei aquelas perguntas no meu slide, que analise bem se você tem disponibilidade para fazer uma disciplina que tem estágio longo. Por exemplo, a disciplina de metodologia do ensino de português é uma das disciplinas que tem uma das maiores cargas horárias de estágio. Eu estava até vendo aqui no guia, são 90 horas de estágio. Então, é uma disciplina que você precisa, na primeira semana, já sair em busca de uma escola, porque senão você vai se enrolar. Se você pega a metodologia do ensino de português, que tem 90 horas de estágio, por mais que o professor abone ali 20 ou 30 horas com outras atividades que não estágio, mesmo assim sobram 60 horas. Se você não se organiza bem, ou se você trabalha muito no semestre em que você abre uma disciplina tão pesada como essa, você não vai dar conta. Então, por isso eu acho que é muito importante fazer essa análise, né? Também surgiram aqui perguntas de quando a gente abre a licenciatura. A licenciatura você abre a partir do momento que você se matricula numa disciplina da licenciatura, né? É simples assim. Você entra no Júpiter, e aí no momento em que você está fazendo lá a sua escolha das disciplinas do próximo semestre, você se matricula, por exemplo, em POEB, que é uma disciplina da licenciatura. A partir desse momento, a sua licenciatura está aberta. Então, não tem necessidade de você chegar no toninho lá na sessão de alunos falando, oi, quero abrir minha licenciatura, ou... Não, é só você entrar no Júpiter, escolher uma das disciplinas e clicar lá, e aí você já está automaticamente matriculado. Segundo os guias, a partir do momento que você abre, você tem 7 semestres para concluir. É
peronomútil, né, como a professora Vanessa falou. Tem 7 semestres, mas eu conheço pessoas, amigas, que não concluíram 7 semestres, mandaram e-mail, abriram mais prazo, então, assim, é aquela história do tempo ideal. Também fizeram uma pergunta sobre se os estágios são voltados todos para o ensino médio. Não, cada disciplina tem o seu foco. Então, por exemplo, a disciplina de didática, eu fiz o meu estágio de didática observando aulas de física, porque você não precisa fazer o estágio de didática na sua disciplina, porque você está observando a didática, né, a forma como esse professor ensina. Então, você pode observar um dia uma aula de física, outro dia de biologia, e foi incrível, descobri técnicas e conheci coisas que eu não tinha conhecimento. Então, didática tem esse foco. Metodologia de ensino 1 geralmente recomenda-se que você faça no ensino fundamental 2, e metodologia do ensino 2 recomenda-se que você faça no ensino médio. Mas isso é uma recomendação. Eu inverti, eu fiz o 2 no fundamental, o 1 no médio. Né? Não tive problemas com relação a isso. POEB, como eu já falei, é um estágio administrativo. Então, cada estágio, cada disciplina vai ter uma experiência diferente, né? Não é tudo voltado para o ensino médio, assim como não é tudo voltado para o Fundamental 2, tá? Que eu me lembro é isso, mas se surgirem coisas, eu também deixei meu e-mail nos comentários, a gente pode ir conversando. Posso já ir, então, Lara? Beleza. Não, é isso. Acho que já responderam a maior parte das perguntas, pelo que eu me lembre. Essa questão aí de abrir a licenciatura, antes era um pouco como a professora Vanessa tinha dito, né, que você precisava, eu inclusive fiz isso, né, quero abrir a licenciatura. Agora não se faz mais isso, né, você vai lá, se matricula exatamente como a Raquel falou, o que eu acho que é bom por um lado, que desburocratiza, né, o processo de abrir a licenciatura, mas também exige que os estudantes tenham atenção, porque você vai abrir Libras, assim, meio que no susto, e aí, de repente, a sua licenciatura está correndo, né? Então, tem que dar uma olhada nisso. A pergunta que mais chamou minha atenção, que eu quero falar, né, que é até uma angústia própria minha, né, é possível fazer dupla habilitação, licenciatura e trabalhar? Mas não tanto quanto eu gostaria que fosse, porque, na verdade, qual que é o problema, né? Tipo assim, no meu caso, eu vou... Agora que tá sem um pré-requisito, por exemplo, eu estou fazendo metodologia do ensino de português 2, sem ter terminado a 1. E eu tive 2 tentativas de cursar a 1 e vou para a minha terceira semestre que vem, que se tudo der certo é o meu último semestre. Aí também tem a questão de quantos semestres, né? Porque o meu próximo semestre, que se tudo der certo vai ser o meu último, é também o meu 13º semestre, né? Então, assim, não tem tanto essa coisa de 10. É 10, eu gostaria que fosse 10, mas não aconteceu. Para mim, pelo menos, não aconteceu em 10. E a maior parte das pessoas que eu conheço também não concluíram em 10, né? Então, e aí essa questão do trabalho para mim é muito latente, porque a primeira vez que eu tentei fazer MELP, que é a metodologia do ensino de português, eu estava fazendo estágio, né? Estágio remunerado, era 6 horas, minha carga horária diária. E eu não consegui, eu tive que abandonar. Tipo assim, eu estava conseguindo fazer os trabalhos, acompanhar as leituras da disciplina, mas eu não conseguia acompanhar o estágio. Foi por isso que eu reprovei. E agora eu tô, tipo, agora eu tô concursada e tô trabalhando 8 horas por dia. Então, assim, é mais difícil ainda conciliar. Ainda que o ensino remoto dê uma flexibilizada nisso, e por isso que está sendo um pouco mais viável fazer isso. Mas, assim, é muito difícil. Então, não é impossível, mas é muito difícil. Uma recomendação que eu dou, porque eu não tenho como dar recomendação de não trabalho, porque para mim isso não foi possível. E também não, já que você trabalha, abandone o seu sonho de ser professora, porque também, poxa, né? E aí o que eu recomendo por isso que eu recomendo, né, principalmente para as pessoas que trabalham, deixar a licenciatura mais para o final, porque te abre o precedente de fazer uma coisa que eu acho bastante interessante, que é deixar um dia da semana que é o dia para cumprir estágio.
Então, tipo assim, você estuda à noite, você deixa, sei lá, de repente a quinta-feira, a sexta-feira, que não, você não vai pegar uma matéria, você vai pegar estágio nesse dia. Sempre é uma questão de conversar com os professores, porque dependendo de qual é a modalidade de estágio que a disciplina pede, vai ser difícil você achar uma escola, né, que vai ter aquela modalidade à noite. Eu recomendo fortemente as escolas de EJA, né, o CIEJAS. O meu estágio de POEB foi no CIEJA Butantã, e eu recomendo muito. Teve uma pergunta sobre qual escola, onde encontrar as escolas. No site da FEUSP, existe um guia, na verdade, de escolas, né, que tem todas as escolas em que você pode fazer estágio, né, de acordo com as disciplinas também, e tem o contato das escolas. Então é bem simples de você fazer esse contato. E também tem agora me fugiu o nome, mas as escolas campo, que é bastante interessante para quem, principalmente quem é bastante perdido em horário, é ótimo, porque as escolas campo eles pressupõem o horário, mas aí você tem que ter mais disponibilidade de horário, né? Mas aí ele pressupõe o horário, você vai indo, tipo, é um estágio mais guiado por pessoas da própria escola. Então eu acho bastante interessante. A questão do estágio que já foi falado, né? Tipo, você precisa estar fazendo junto com a matéria. Antes até tinha precedente para não fazer isso necessariamente, porque a ficha de estágio era mais tete a tete, aluno e professor. Agora tem um crivo maior da própria FEUSP que te impede de até realmente conversar com o professor, fazer depois. Então, antes não era o ideal, mas algumas pessoas às vezes faziam, mas agora não existe mais isso. Você precisa fazer o estágio no semestre que você está fazendo a disciplina que pressupõe aquele estágio. E qual a duração por dia, por semana, você que vai se organizar aí. Tipo, você pode ficar até 6 horas na escola, não pode ficar mais. A escola vai dizer que você não fique mais, e se dizer, suspeite, porque você não pode ficar mais que 6 horas. Tempo máximo de duração de carga horária de estágio. E aí você vai se organizando, você pode fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 6 horas, e quantos dias na semana você também puder. E também dá para fazer aos sábados, principalmente em centro de línguas, tem bastante essa possibilidade. E acho que é isso. Também recomendo fortemente a escola de aplicação, tem estágios excelentes. Eu fiz meu estágio de psicologia da educação lá, recomendo muito. Acompanhei o projeto de gênero e sexualidade da escola, que é excelente. E acho que é isso. Só fazer um comentário de 30 segundos para complementar uma coisa que a Gi falou. Preparem-se também para a possibilidade que aconteceu comigo de você estar lá fazendo um estágio de observação de língua portuguesa na escola, e aí o professor chega e fala assim: oi, você é estagiário de português da USP? Sou. Ah, então tá, então você dá aula hoje que eu tenho um negócio para fazer, tá bom? E aí você tá lá, assim, você é estagiário de observação, você não pode reger uma aula, mas o professor te entrega um livro e te fala, vai dar aula. Aí você olha para aquela turma de Fundamental 2, a galera tocando terror na sala, e você, oi, tudo bem? Então, assim, essas situações acontecem, tá, gente? Não tô querendo desmotivar, mas são os desafios que fazem a coisa ficar legal, né? Porque são poucos os desafios, né? Então, preparem-se para essas coisas. Só um comentário em relação a isso. Assim, já aconteceu comigo de, tipo, eu chegar, o professor ter faltado. Ah, então você assume a turma? E aí eu, tipo, peraí, não é estágio de agência? Vamos tentar. E aí depois, no caso daquela escola específica, tinha um pouco mais de bom senso. Aí veio a inspetora e falou, realmente não pode, é estágio de observação, não é estágio de regência. Então não pode e vamos organizar de outra forma. Mas muitas escolas, primeiro, não têm essa informação, ou até mesmo existe uma realidade muito diferente do que a gente gostaria que fosse a escola pública. Então, meu estágio de observação, beleza, eu não pude dar regência, e tá certo eu não poder dar regência, porque não é regência, mas eu dei muita aula de reforço. Eu estava acompanhando o ensino fundamental 1 na época, porque era MELP, né, então podia ser alfabetização, podia ser os anos iniciais do fundamental, mas lembrando que quem dá aula formado em licenciatura no fundamental 1 são pessoas formadas em pedagogia. Quem se forma em letras ou qualquer outra licenciatura é fundamental 2 para cima, né? Então é do
quinto, é que mudou, né? Antes era quinta série, mas eu acredito que é do quinto ano ou sexto ano para cima. Na verdade, com a letras, você consegue trabalhar como especialista no Fundi 1, né? Então, por exemplo, se você é professor de inglês, para ser professor de inglês no Fundamental 1, você não pode ser formado em pedagogia, você tem que ser formado em letras. Então, letras trabalha no Fundi 1 como especialista, mas para assumir turma como polivalente tem que ter a pedago. Sim. E aí o que aconteceu muito, né, quando eu estava acompanhando esse quarto ano, que foi justamente o estágio que eu tive que abandonar, que tinha, enfim, alunos do quarto ano que não sabiam ler e escrever. E aí você vai lá, dá uma aula de reforço. Então, a realidade do estágio, às vezes você está lá com um plano de qual vai ser a sua observação, o foco da sua observação de estágio, vou anotar sobre isso, aquilo, e já está tudo estruturadinho, e muitas vezes você entra na sala de aula, você tem que jogar isso no lixo, porque a realidade cai assim na sua cara e te impõe outras coisas, né? Mas é mais isso, assim, tipo, acho que em linhas gerais, né? Enfim, eu recomendo muito a gente usar coisas que estão disponíveis para a gente, que são as escolas campo, conversar bastante com as educadoras da FEUSP, que elas vão fazer o máximo para ajudar, principalmente quando você quer fazer estágio em tal escola. Perguntaram, né? Eu posso fazer fora da cidade de São Paulo? Pode, já vi gente fazendo estágio em Osasco, já vi gente fazendo estágio, eu quase fiz também, porque agora eu trabalho lá. Antes da pandemia eu estava pensando em pegar um estágio lá, e já vi gente fazendo em Carapicuíba também, mas também depende de conversar com o professor. Tudo isso é negociável com o professor que tá dando a disciplina ali, né? Mas, enfim, usem bastante a escola de aplicação, que é excelente. Enfim, usem bastante o que a gente tem disponível para nos ajudar a trilhar esse caminho que não é nada fácil. Gente, muito obrigada. Queria agradecer a professora Vanessa, a Raquel e a Gi para contarem um pouco mais para a gente sobre a licenciatura. Acho que, enfim, todo o debate da licenciatura é cheio de mito e verdade, tipo, ai meu Deus, peguei uma matéria, agora tá contando o tempo, eu tenho que correr, ai meu Deus, não sei. Então, acho que ajudou bastante a exposição, o guia também. E, enfim, acho que é todo um debate da licenciatura, né, sobre o que é ser professor, sobre a educação pública no nosso país, que, enfim, muitos de nós, estudantes de letras, uma moto aqui, a gente entra no curso de letras para ser professor, então é todo um debate bastante importante e presente ao longo de toda a nossa graduação. Então, acho que, apesar de não ser uma habilitação, a discussão sobre licenciatura foi algo que os calouros pediram, que os veteranos recomendaram que tivesse um dia específico para falar aqui na semana. Então, acho que é bem importante. Então, queria agradecer a presença das convidadas, todo mundo que assistiu e foi comentando aí no chat. Amanhã vai ter, às 6 horas, essa apresentação especial, né, do árabe, que não conseguiu estar na segunda-feira, que era o dia previsto. Às 18 horas, a gente vai transmitir. E também amanhã o Kael vai soltar em todas as nossas redes sociais um documento num drive com algumas informações sobre todas as habilitações. A gente também está indo atrás dos veteranos que participaram da semana para deixarem os materiais que quiserem, os PowerPoints que usaram e tudo mais, para a gente poder disponibilizar online para todos os estudantes. E todas as mesas, lives, né, estão sendo gravadas, ficam na página do Kael no Facebook, mas também estamos subindo no nosso canal do YouTube para que todo mundo possa divulgar, rever, ver e qualquer coisa, buscar os veteranos, os professores e nós do Kael para tirar qualquer dúvida. Então é isso, gente. Queria agradecer de novo a presença das convidadas e vamos aí rumo nesse finalzinho de 2020. Obrigada, gente. Obrigada, Lara. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Parou?